Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso bendito Senhor possa, de uma maneira muito especial, inundar as nossas vidas mais uma vez. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Quero aqui, com a permissão dos irmãos do presbitério, compartilhar uma palavra no sentido mais de uma exortação sobre aquilo que nós entendemos ser a mesa como um fundamento espiritual. E entendo que muitas vezes nós precisamos retornar a este assunto nas manhãs onde nós nos reunimos para partir o pão. Porque este é um assunto que para nós é um sacramento. O batismo é um sacramento. O Senhor nos deixou o batismo e a mesa como sacramentos. Então, para nós, irmãos, irmãs, esses dois sagrados sacramentos que o nosso Senhor nos legou, eles precisam ser constantemente ensinados, e aqui eu sei que os irmãos têm sido admoestados, edificados com esta maravilhosa exposição sobre a mesa do Senhor. Então, com a permissão do Thomas e os demais presbíteros aqui, eu quero fazer algumas admoestações. É claro que o assunto é longo e nós não temos como concluir em uma reunião, mas até onde o Senhor nos permitir, dentro do tempo que temos, e que isso seja de instrução, seja de louvor, seja de edificação, que seja uma palavra que nos leve a esta mesa com uma consciência pura, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, e reconhecendo aquilo que o próprio apóstolo Paulo reconheceu. Porque o que me chama a atenção quando eu leio essa porção de 1 Coríntios, capítulo 11, no que diz respeito à mesa do Senhor, é os detalhes que Paulo coloca em torno dela. E muitas vezes nós focamos muito o assunto relacionado com a mesa e esquecemos toda a esfera contextual. E essa esfera contextual é muito importante. Porque Paulo está dizendo que a mesa é fundamental, mas que nós precisamos cuidar de alguns pontos práticos para que isso não venha trazer nenhum dano na nossa maneira de contemplar a mesa do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, de meditar nas doutrinas bíblicas, aquilo que são verdadeiramente doutrinas, não costumes e nem cultura, e nem questões pontuais que foram tratadas nas epístolas. Nós precisamos cuidar com isso. Então, eu gosto muito de ver isso na luz da interpretação, do entendimento de irmãos do passado, como os puritanos, como homens que foram reconhecidamente chamados homens do ministério da palavra, como Spurgeon, homens que foram considerados aqueles que tiveram uma profunda e grandiosa luz de Deus para serem expositores doutrinários, ou do ponto de vista daquilo que chamamos a exposição da Bíblia, eles tiveram uma capacidade divina de fazer uma exposição clara, fundamentada, no sentido do ensino da doutrina, como, por exemplo, Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones e tantos outros. E quando eu lembro de alguns escritos da mesa, como, por exemplo, John Owen, um irmão puritano do passado, ele dizia que o nosso sentimento em torno da mesa do Senhor deveria ter o mesmo sentimento daqueles que estavam contemplando o Senhor no Calvário. Porque na mesa, o nosso Deus exibe a obra do seu Filho de uma forma surpreendente para nós a cada manhã.
Porque quando você perde essa visão da mesa e focamos nos elementos que estão aqui, sem o entendimento, sem a correção, sem a realidade espiritual, nós podemos adquirir inconscientemente uma visão litúrgica ou ritualística daquilo que é a mesa do Senhor. E essa concepção nossa, às vezes inconsciente, nos traz uma adoração que não convém. Uma adoração que está completamente desfigurada. Portanto, precisamos sempre retornar a este fundamento prático da vida da igreja e meditar em alguns pontos aqui. Então eu vou bem devagar, como eu disse, até onde o Senhor me permitir. Aqui no versículo 20 está assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Meus amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar uma nota que eu acredito que vai ser de grande ajuda para você estudar assuntos, temas, doutrinas, seja o que for. E falo isso com certa veemência, porque em muitas situações, em muitos lugares, nós vemos muitas práticas, nós vemos certos costumes, nós vemos certas atitudes, certos comportamentos dos irmãos, que são embasados em leituras da Bíblia, sem uma exposição hermenêutica. E por conta disso, nós vemos tanta desordem no meio do povo de Deus. E se você observa isso, por que chama a atenção desse ponto, dessa frase, vos reunis? Como eu disse, é aquele que está em torno da mesa. Se havia algo grave ali no meio dos irmãos em Corintos, porque você se lembra, Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, a primeira e a segunda. A primeira é como se o Espírito Santo estivesse dizendo: esta é a igreja que vocês não devem ser. A segunda, ele está dizendo: esta é a igreja ideal que vocês precisam viver. Então aqui ele está corrigindo. E ele diz assim: vos reunis. E aqui eu volto na hermenêutica. Por isso que é importante. Vamos estudar a hermenêutica de 1 Coríntios, só isso, não precisamos ir longe. Você vai ver que 3 vezes, além dessa frase aqui no versículo 20, Paulo vai falar sobre o reunir deles. Anote, por favor. Aqui no capítulo 11, versículo 18, ele vai dizer assim: porque antes de tudo estou incomodado, informado, a ver entre vós divisões, quando vos reunis. Estão vendo? O versículo 33 desse mesmo capítulo 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Quando vos reunis, está vendo a mesma frase? E terceiro, no capítulo 14, o versículo 26. 1 Coríntios 14, 26. Ele diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja feito tudo para a edificação. Então vamos sintetizar isso aqui. O que exatamente Paulo quer dizer com essa frase, vos reunis? Só você olhar. Primeiro, ele trata sobre divisões. Segundo, ele trata sobre a desordem. E terceiro, o nosso comportamento congregacional. Então Paulo está simplesmente tratando disso. Quando, pois, vos reunis? Então vamos agora buscar luz. Essa é a maneira de ler a Bíblia, irmãos. Essa é a maneira de examinar a Bíblia. Então vamos buscar a mente de Paulo nesse texto para interpretar, porque ele vai tratar da mesa, mas primeiro ele está dizendo: irmãos, cuidado, para que quando vocês se reunirem em torno da mesa do Senhor, não haja divisões, não haja desordem. Cuidado com a postura espiritual de vocês. Cuidado com congregar, é isso que ele está dizendo. Agora vamos para o versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria comida.
E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Essa palavra embriague ocorre 7 vezes no Novo Testamento. E aqui, Paulo está colocando advertências, porque aqueles irmãos eram desordenados, eles eram divisivos, a reunião deles deveria ser uma completa bagunça, as coisas se conflitavam. Então aqui, Paulo coloca princípios espirituais, porque havia o serviço desordenado, uma condição espiritualmente degradante. Eles estavam se reunindo, buscando a própria satisfação, a satisfação deles. E aqui, nessa palavra, embriague, se você buscar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 7, Paulo faz uma analogia da embriaguez com a sonolência espiritual. A embriaguez é uma analogia para a sonolência espiritual. E mais ainda, a advertência de Paulo aqui é o perigo de vivermos uma desordem espiritual, que traz também uma desordem emocional. Aqueles cristãos em Corinto eram pessoas emocionalmente fragilizadas, porque eles eram pessoas espiritualmente desestruturadas. E eles estavam reunindo em torno da mesa. Eles não estavam discernindo o corpo. Eles estavam comendo o juízo para eles mesmos. Aí vamos para o versículo 22. Não tendes, porventura, casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, eu não vos louvo. Está vendo aí? Versículo 22. Eu quero tomar 2 palavras desse texto para poder ampliar, não o texto, mas o que Paulo está dizendo. Essas palavras são muito importantes. A primeira é menosprezais. Essa palavra, ela traz a tradução dela, do texto original, é ter um baixo conceito. Ter um baixo conceito. Eles estavam tendo um baixo conceito daquilo que era a mesa do Senhor. Eles estavam tendo uma visão completamente indigna daquilo que era a mesa do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o assunto mesa do Senhor, como eu disse no início, é um fundamento prático para nós. Está ali nos 4 fundamentos de Atos 2:42. O ministério da palavra, a comunhão, a mesa do Senhor e as orações. Esses 4 fundamentos, eles são governantes em nossa caminhada, em nossa jornada espiritual. Então aqui eu quero que vocês observem a seriedade, porque quando você vai em Atos 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, ele diz assim, estando nós reunidos com o propósito de partirmos o pão. Então, para os irmãos da igreja primitiva, essa reunião, ela tinha uma conotação muito forte na comunhão deles, na vida deles. E era como que o princípio governamental que conduzia eles, da onde todas as demais reuniões derivavam. Ela não era uma reunião isolada, que tinha um fim em si mesmo. Essa reunião não tinha um fim em si mesmo. Essa reunião era governante. Por isso, para eles era sagrado, cada manhã, em que eles partiam o pão, porque eles renovavam o sentimento da glória, ou das glórias, da obra de Cristo, sobre a vida deles. E isto iria abrir a semana para eles, tanto na vida natural, como também na vida espiritual. Ela não era uma reunião que se limitava aos domingos pela manhã, mas que aos domingos pela manhã, eles renovavam seus afetos, a sua adoração. Ela era uma reunião nova, todas as manhãs de domingo. E essa reunião, ela era governamental, na vida devocional, como também na vida natural. Isso é maravilhoso. Era como se, a partir dela, haveria neles uma devoção, uma busca, um preparo, almejando a próxima reunião. Porque esta reunião renovava dentro deles o anelo pela volta do Senhor Jesus. É como se ela fosse a reunião que ligava a cruz ao arrebatamento. E de fato é, irmãos. Ela nos liga da cruz ao arrebatamento. A alegria daquilo que Cristo fez. E a alegria porque Ele voltará para nós. Então,
Vamos avançar na outra palavra. Ele diz: envergonhais. Essa palavra aqui é muito interessante. Ocorre 12 vezes no Novo Testamento. Traz a ideia de confusão. Se fôssemos buscar sua raiz etimológica, nós iríamos lá para a Torre de Babel. Babel significa confusão. Daí que viria a etimologia do hebraico para o grego e assim chega até nós. Confusão. Eles estavam embaraçados. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não compreenderam a grandeza, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desta mesa, dos elementos que estão aqui, colocados de maneira tão simples pelos irmãos. A visão desta mesa, para nós, ela tem que transcender a própria mesa, os próprios elementos. Ela tem que nos levar para uma experiência mais profunda, em termos de visão e em termos de experiência. É isto que torna esta reunião singular, distinta, e a maior reunião que pode estar acontecendo na terra hoje é a reunião do povo de Deus em torno da sua mesa, para lembrar daquele que foi o dia mais sagrado em toda a história da humanidade, quando o nosso Senhor Jesus deu aquele brado: está consumado. Ali ele garantiu o perdão eterno, a nossa filiação. Ele garantiu para nós uma esperança viva, não uma esperança morta. A nossa esperança não morre, a nossa esperança vive, a nossa esperança ressuscitou, a nossa esperança voltará para nós. Vamos agora para o versículo 23. Diz: porque eu recebi, esse recebi está intimamente ligado com Lucas capítulo 22, desde o versículo 14 até o versículo 22. Então, porque eu recebi, o que ele recebeu? É só você ler Lucas capítulo 22, versículos 14 a 22. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, olha essa frase, agora que Paulo sai do periférico, dessas questões periféricas, dos desvios periféricos, agora Paulo vai levar eles para dentro da mesa. Agora Paulo vai levar os irmãos a uma consciência da mesa. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Amados irmãos, nós temos uma tendência, às vezes não percebemos isso, mas uma tendência de passar rapidamente por alguns lugares na Bíblia. Eu vou dizer algo, espero que vocês me entendam. Eu até compreendo que em alguns lugares na Bíblia, as histórias a gente já tem de memória, as histórias a gente não vai nos levar a uma profundidade de experiência no sentido da leitura da Bíblia, mas eu digo para vocês, e não estou dizendo de superficialidade, longe de mim, senão eu vou contradizer o que eu disse ontem, ou ontem de manhã. Escute aí, muitas histórias a gente passa, igual a gente vê aqui, só que quando chega em alguns lugares você tem que parar. Então veja que nós viemos aqui caminhando, foi bem rápido, só que agora tem que parar. Na noite em que foi traído. O que essa frase diz para você? Olhe para ela mais uma vez. Ele recebeu do Senhor. O sentido aqui é algo que lhe foi transmitido e que deve ser cumprido. Essa palavra, essa frase, me perdoe. O que eu recebi do Senhor, essa frase, a tradução dela, do texto original, significa algo que foi transmitido e um ofício que deve ser cumprido. Ele não recebeu no sentido de permanecer. O que ele recebeu foi como que uma ordenança que ele deveria transmitir. Então, ele diz: na noite em que foi traído. Essa noite, ela tem uma descrição tipológica lá em Êxodo, o capítulo 12 e o versículo 42. Se você ler Êxodo, capítulo 12, versículo 42, você vai ver toda a descrição daquilo que foi aquela Páscoa, aquela primeira Páscoa do povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. Então, tem uma descrição linda ali, do cordeiro que foi separado. Ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi sacrificado, o seu sangue foi colocado nas portas.
À meia-noite veio o anjo da morte, o anjo do Senhor trazendo juízo sobre o Egito, matou todos os primogênitos. Então os discípulos, o povo de Deus, eles deveriam comer aquela Páscoa, eles deveriam estar prontos, cajado na mão, sandália nos pés, tudo pronto, porque eles estavam de partida. Quando eles comeram aquela mesa, eles tinham uma consciência. Quando eles partiram, vamos usar essa expressão, vocês vão me entender. Quando eles partiram aquele pão, beberam o cálice, nós sabemos que foi a Páscoa do Senhor. Mas escute, vocês estão me entendendo. Eles comeram aquilo com a prontidão, que eles já estavam prontos. O Senhor diz para eles: fiquem prontos, peguem o cajado, peguem as sandálias, coloquem nos pés. Vocês estão de saída, mas antes comam. Sabe por quê? O Senhor estava dizendo para eles: vocês não podem comer isso sem o maranata no coração de vocês. Vocês estão saindo, vocês estão de partida. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Esse até que Ele venha é o maranata com que nós comemos. Não somente, irmãos, contemplando o que o Senhor fez, mas tendo a certeza que talvez hoje você não vai almoçar em casa. Isso não pode morrer dentro de nós. Nosso coração não pode atrofiar. Nós não podemos perder esse maranata. Para mim, a mesa é a renovação do maranata. A palavra maranata, no aramaico, ela dá para nós a ideia daqueles que amam o Senhor, que anelam pelo Senhor, que desejam que Ele venha porque eles amam o Senhor. Eles amam o Senhor e querem que o Senhor venha, não é porque o mundo está ruim, não é porque a imoralidade está chegando aos níveis mais inimagináveis, não é porque estamos à beira de uma terceira guerra mundial, não é porque você está passando luta, você está infeliz, você está frustrado. Nosso anelo pela vinda do Senhor é por Ele mesmo. Que nós não recebamos nenhum galardão, mas que nós tenhamos, irmãos, o privilégio de pelo menos ver a face do nosso Senhor Jesus. Este será para nós o maior dom eterno. Está aos seus pés. Então, isso é muito importante. Essa construção desta frase, na noite que foi traído, começa aqui. Aí quando os textos vão se enfileirando aqui no capítulo 12, aí no final, vai dizer assim, lá no versículo 42, na parte final, e diz assim: esta é a noite do Senhor. Mais ou menos aí no meio do texto. Esta é a noite do Senhor. Que noite foi aquela, irmãos? Que noite foi aquela? Esta noite de Êxodo 12 é uma luz, é uma sombra para aquela que foi a maior de todas as noites na história da humanidade. E aqui eu quero mostrar para vocês. Vamos perceber pelo menos 8 acontecimentos só naquela noite. Se você quiser, eu vou te dar uma ajuda. É só você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Dá uma olhadinha aí. Primeiro ponto, versículo 49. Naquela noite ele foi traído. Olha o versículo 49, Mateus 26, 49. Naquela noite ele foi traído. Segundo, naquela noite, versículo 50, ele foi preso. Naquela noite, foi a noite que ele havia entrado no Getsêmani, lá no versículo 36, deixa eu voltar um pouquinho porque eu pulei um. Então vamos lá, versículo 36, Mateus 26, 36, ele entrou em agonia no Getsêmani, ele suou gotas de sangue, aquela hematidrose. Foi aquela noite da sua angústia, da sua dor. Segundo, versículo 49, naquela noite ele foi traído. Versículo 50, ele foi preso. Aí depois, você vai ver aqui, o quarto ponto, naquela noite, todos, exatamente todos os discípulos, os seus discípulos, o abandonaram. Está aí, Mateus 26, versículos 54 a 56. E mais ainda, naquela noite, ele foi açoitado. Naquela noite, ele foi cuspido em seu rosto. Naquela noite, ele foi esmurrado na sua face. Naquela noite, ele foi esbofeteado. Isso está aí mesmo, em Mateus capítulo 26, os versículos 67 a 68. O sexto ponto aqui, naquela noite, versículos 69 a 74, Pedro
o negou 3 vezes. Aquele que disse que não negaria, que iria com ele até o fim. Aquela noite, ele foi negado ou desprezado por quem dizia amá-lo. E por último, naquela que parecia ser a interminável noite, ele passou por 6 julgamentos. 6 julgamentos. O primeiro julgamento foi na casa de Anás. Está lá em João capítulo 18, o versículo 13 até o 23. O segundo julgamento foi na casa de Caifás. Então, primeiro em Anás, depois Caifás. Está em Mateus, o capítulo 26 aqui, versículos 57 a 68. O terceiro julgamento foi o julgamento do Sinédrio. Está em Lucas, o capítulo 22, e o versículo 66 até o versículo 71. O quarto julgamento foi o julgamento de Pilatos. Está em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 5. O sexto julgamento foi o julgamento diante de Herodes. Esse está em Lucas, o capítulo 23, os versículos 8 a 12. E o sexto julgamento foi o julgamento final, lá na Fortaleza Antônia, onde Pilatos o condenou à crucificação. Isso está em Mateus, capítulo 27, os versículos 15 a 26. Mas havia um outro julgamento. E esse era o único julgamento em que ele pôde realmente ser condenado, onde todas as acusações pesaram contra ele. Esse foi o julgamento que marcou aquela noite e a tornou a maior de todas as noites. Se não houvesse esse julgamento, se diante de 6 tribunais ele tivesse cometido algum pecado, alguma falha, se houvesse encontrado alguma sombra de iniquidade no seu caráter, nós não tínhamos essa mesa, nós não tínhamos esse povo com essa face serena de gratidão e de uma expectativa santa de que eles são propriedade exclusiva e que a eternidade dos céus é o seu destino. Nós não estaríamos aqui cantando essas canções com tanta alegria no nosso coração, mas graças a Deus por aquele 7º julgamento, porque naquele julgamento ele foi culpado no nosso lugar, ele foi condenado no nosso lugar. Nele não havia os seus pecados, porque se tivesse, esses outros o teria realmente diante de Deus condenado. Esses 6 julgamentos não valiam nada, porque ele era um homem aprovado e perfeito diante de Deus. Mas no 7º julgamento, nele foi encontrado pecados, e muitos pecados, bilhões e bilhões e trilhões de pecados. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele, mas sobre ele nós fomos feitos justiça de Deus. Esta é a noite do Senhor. E como é que eu posso olhar essa frase, Paulo dizer, na noite em que o Senhor foi traído, nessa noite, esta foi a sua noite. Ele entrou nesta profunda noite. Essa noite durou para ele, desde o momento da sua prisão até o momento da sua crucificação, a ponto do próprio dia perder o seu brilho. E ocorreu um grande eclipse, porque aquela era a noite do nosso Senhor. Glórias a Deus. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessa alegria que veio para nós nessa manhã. E deixe-me terminar aqui rapidamente. Versículo 24 e 25 diz assim: E tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu quero que você observe aqui 2 frases. Primeiro, isto é o meu corpo. E segundo, a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu corpo. Esta é a nova aliança no meu sangue. Essas 2 frases, elas constroem para nós aquilo que existe de mais precioso para nós nessa obra expiatória de Cristo Jesus, que está diante de nós. E coloco essa palavra com muito cuidado, nesta representação do pão e do vinho. Porque a representação do pão e do vinho
nos leva à mais gloriosa realidade espiritual. Por isso, esses dois elementos constituem uma realidade espiritual. E são muitos degraus aqui, mas eu vou falar apenas de um que eu citei, eu creio que nas 2 últimas noites passadas, o perdão. Eu vou citar o mesmo texto que eu citei também, que está aqui em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34 a 36, onde o Senhor diz assim: contudo, olha que coisa linda, irmãos, como eu queria e poderia aqui meditar com vocês, porém o tempo não nos permite, é claro. Temos hoje um dia de atividade, tanto hoje como à noite, mas olha a riqueza que está nessa palavra, contudo, Jesus dizia, só essa frase, contudo Jesus dizia. Irmãos, escute bem, teve um cientista, um médico legista, ele por muitos anos, ele foi o diretor do Instituto Médico Legal de Nova York, ele chama Frederic Zugibe. Ele gastou 40 anos para fazer a autópsia do corpo de Cristo. Justamente isso, eu estou até exagerando, mas é justamente isso. Ele gastou 40 anos. Ele, nos Estados Unidos, foi considerado a maior autoridade neste assunto. E ele tirou 40 anos para estudar a autópsia, para entender a morte de Cristo. Então, ele diz o seguinte, quando ele estava aqui contemplando essas palavras da cruz, ele diz o seguinte, que o condenado, depois dele ter sido levado diante de um especialista na arte da tortura, onde ele sofria 39 açoites, a sua carne das costas estava completamente rasgada. E muitos condenados morriam ali, eram levados à cruz já mortos. Então, quando eles eram cravados no chão ali, os seus braços, um soldado colocava os 2 joelhos sobre o peito e o outro esticava o braço, o máximo que podia. E aqui era cravado um prego. Da mesma forma fazia. Então, ele ficava rente, e os seus joelhos flexionados, os pés postos um sobre o outro, e ali ele era cravado. Então ele analisa o seguinte na sua autópsia: qualquer movimento de respiração e de voz que ele fazia, ele precisava jogar o corpo um pouco para frente. E a dor que ele tinha para fazer qualquer movimento era uma dor excruciante, lacinante, porque os músculos envolvidos na respiração e na força da voz sofriam uma compressão muito grande. Era uma dor que poderia levar a pessoa ao desmaio. Então, quando você ouve cada palavra de Cristo, dentro desse conceito científico, irmãos, parece que nós não somos dignos nem de fazer essa oração. Nossas palavras morrem. Pensar que amor é este, aquele que não conheceu o pecado, aquele que trocou o seu trono pela cruz, aquele que veio no meu e no teu lugar. Agora existe uma coisa aqui que passa despercebida de nós, é a palavrinha dizia. No texto hebraico significa que repetidas vezes ele disse: perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ele ficava dizendo, ele não disse uma vez, ele estava dizendo repetidas vezes. Isso está no texto original. Contudo o quê? Contudo ter sido cuspido, contudo ter sido cravado naquela cruz, contudo ter sido transpassado, contudo sofrendo todas as zombarias, contudo que você possa imaginar que ele passou, de ser esbofeteado, de ser traído, de ser abandonado pelos seus. Contudo, ele repetia: Pai, perdoa-lhes, 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 perdoa-lhes. Será que quando a gente olha para esses elementos, nós não conseguimos ouvir o eco dessas palavras? Estamos perdoados, estamos perdoados. O pecado não venceu, a morte não venceu, o inferno não venceu.
Só há um vencedor diante de Deus, é o nosso Senhor Jesus. Ele venceu pelo poder do seu sangue. Então, irmãos, irmãs, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O texto é longo, mas eu quero só dizer para vocês aqui, que no mesmo versículo 34, diz que eles repartiram as vestes dele e lançaram sorte. No versículo 35, diz que todas as autoridades ali zombavam dele. E no versículo 36, diz que os soldados escarneciam. Então, você tem que juntar tudo isso para você entender a palavra contudo. Contudo, eles rasgando suas vestes, zombando, brincando com ela, lançando sorte. Outros, as autoridades, zombando, os soldados escarnecendo. Com tudo isso, ele ainda dizia: Pai, para cada ato, para cada atitude, para cada momento que ele estava ali, ele constantemente dizia: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Ele buscava o ar, enchia os seus pulmões. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Isso é lindo demais, irmãos. Talvez você nunca viu isso. Eu queria te chamar a atenção. Veja, só essa frase. Contudo, constantemente dizia: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E aqui está o fruto do seu penoso trabalho, a reunião dos perdoados na mesa do Senhor. Irmãos, não dá vontade da gente gritar aqui dentro, mas é um hotel, a gente não pode fazer isso. Não dá vontade, irmão, da gente ficar aqui pelo menos o dia todo, cantando e adorando esse bendito Senhor. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: nós teremos a eternidade para isso. E aqui, lembrando só de alguns pontos que a gente viu, que um outro detalhe que eu não falei, eu queria falar, os irmãos me aguardem só um pouquinho de tempo, é a palavra Pai. Ele usar a palavra Pai. Abandonado por todos. Abandonado por todos. Naquele momento ele viu que ele tinha só o Pai, e ele não perdeu a consciência da sua filiação. Porque se você estudar os julgamentos dele, um dos pontos que mais pegava era o fato dele se referir a Deus como Pai. Então esse era o ponto que os principais sacerdotes diziam que ele blasfemava, porque ele chamava Deus de Pai. Irmãos, puderam tirar tudo dele. Ele perdeu tudo que ele podia imaginar aqui nessa terra que ele tinha alcançado. Aparentemente parece que ele perdeu. Ele perdeu os seus amigos, ele perdeu a sua liberdade. Vamos descrever tantas coisas aqui, poderíamos fazer muito mais. Então você pode imaginar, ele parece que tudo lhe foi tirado, mas ninguém pôde tirar dele aquilo que era o segredo da sua vida, da sua existência eterna, daquilo no qual ele sempre desfrutou, a sua filiação, aquele que é filho por geração eterna, o filho eternamente no Pai. Que coisa linda, isso é um mistério. Eu só chego até aqui, irmãos, ninguém consegue ultrapassar. Vamos precisar da eternidade para nós entrarmos numa faculdade chamada a Trindade, para nós entender essa gloriosa filiação, essa gloriosa realidade do Filho eternamente gerado, porque ele é Deus eterno, com Deus o Pai. Que coisa linda, da mesma essência, da mesma substância. E ali naquela cruz, ele não perdeu a sua filiação. Ele diz: Pai, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Então, esta é uma nota muito importante. A ideia da substituição: perdoa eles e condene a mim. Agora tem um outro ponto que eu também gostaria de colocar, e eu prometo que aqui a gente termina. É quando ele diz: perdoa-lhes. Se você ler Mateus capítulo 9, versículo 6, Mateus 9, 6, está escrito exatamente isso. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Certo? Está em Mateus capítulo 9, versículo 6. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, por que ele não os perdoou? Por que ele ora ao Pai? Observe isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ali ele não se colocou no lugar da autoridade, embora ele nunca a perdeu.
mas ele se colocou no lugar dos condenados. Olhe bem, ele não está mais no lugar de autoridade, embora ele nunca perdeu a autoridade, mas ele se colocou no lugar dos condenados. Ele tomou o meu e o teu lugar ali. Ali ele estava expiando a nossa culpa. E aqui eu quero colocar um texto só, Isaías 53, 12, que diz assim: ele foi contado com os transgressores, ele foi contado com os condenados, ele foi contado com os culpados. Ele não estava pedindo perdão pelos seus pecados, ele estava pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, porque nele não havia pecado, nele havia os nossos pecados. Esta era a sua consciência. Então ele roga ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. E o Pai ouviu essa oração. O seu sacrifício foi aceito. O pecado foi vencido para sempre. Aleluias. E é baseado neste sangue, apesar de nós, é que hoje podemos chegar com toda ousadia, tomar esse pão e comer, tomar esse cálice e beber, e exultar diante do Senhor. Que Ele receba toda a glória nessa reunião. Que este fundamento, meus irmãos, seja sempre tratado por vocês com essa reverência que Deus lhes tem dado. E que o Espírito Santo sempre encontre aqui o que ele tem encontrado até aqui, que ele encontre até a volta do Senhor, um ambiente de corações rendidos, que amam o Senhor, que adoram o Senhor, que não vê essa mesa como um ritual, mas que ele encontre em nós corações que estão dispostos a contemplar a obra da cruz, como se nós estivéssemos ao pé do Calvário, olhando para o nosso Salvador, tomando todas as nossas transgressões, recebendo toda a nossa culpa. Aleluias por essa manhã. Glórias ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Amado Deus, querido Pai, como te agradecemos, Senhor. Como nós hoje podemos te adorar e te exaltar, olhando para aquela cruz, Senhor. Senhor, aquilo que tu realizaste naquela cruz por meio do teu Filho, e aquilo que o teu Filho realizou naquela cruz para a tua glória, ao nosso favor, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, mas o teu Espírito pode nos ajudar nesta manhã a te render a adoração mais digna. Senhor, nos ajude a te dar uma adoração que seja digna deste sacrifício. Uma oração e uma adoração, orações e adorações que sejam dignas desta pessoa que tomou o nosso lugar de condenados, que levou as nossas culpas, que foi contado como um de nós, como os transgressores. Nós, sim, somos os transgressores. Ele não transgrediu. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós já nascemos desobedientes. E morreríamos desobedientes, em desobediência. Mas Ele interviu no nosso caminho. Tu és um Deus rico em misericórdia, que por causa do teu amor, a causa foi o teu amor, não foi o nosso merecimento. Nós não merecíamos o teu amor, nós merecíamos a tua justiça, nós merecíamos a tua ira, mas a causa é o teu amor. E por que que o Senhor nos amou? O Senhor nos amou pela tua própria compulsão de amar. Não havia nada em nós que pudesse atrair o teu amor. Ah, Senhor, precisamos que o teu Espírito venha intervir nesta reunião e abrir os nossos olhos, para que nós possamos compreender esta causa. O teu amor é a causa da tua misericórdia. O teu amor é a causa da tua graça. E o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça nos uniu juntamente com Cristo naquela morte. Ah, Senhor, por isso nós podemos comer deste pão e beber desse cálice, porque nós fomos unidos na morte do teu Filho. Porque agora nós somos um corpo com Ele. Então nós podemos comer e beber e viver eternamente. Porque quem come e bebe do Senhor, come e bebe para viver eternamente. E porque temos a vida eterna dentro de nós, podemos comer sem culpa. Podemos nos examinar, não examinar se há pecado, não examinar se temos falhas, porque certamente encontraremos, mas nos examinar na luz do Senhor. E na tua luz nós vemos a luz. E a luz que nós vemos é que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado.
Por isso nós te adoramos nesta manhã. Senhor, receba esta igreja nesta manhã como adoração diante de ti, pela obra do Calvário. Nós te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.